contigo. E aí, seus play, olha a volta do Play Sport com mais uma fera no canal. Agora dessa vez com o Crislan, direto da casa do homem aqui. Obrigadão, Crislan, por receber a gente. Prazer todo meu. Depois de marcar algumas vezes. Já tem muito tempo que a gente tem marcado e não dá certo, mas graças a Deus hoje deu certo pra gente estar batendo um papo legal. Obrigadão por receber a gente. E aí, como é que tá esse período aí parado? Esse momento difícil, né? Os primeiros meses foi bastante difícil, mas o pior já passou. Já tô com 6 meses já de cirurgia. Tenho me adaptado bem ao Brasil, né? Porque tanto tempo passei fora do Brasil. E poder estar de volta aqui à minha terrinha, encontrar minha família, meu filho, meus amigos, isso me reanima, né? Pra mim aparecer um time agora em junho. Eu estar podendo aí dar continuidade à minha carreira e fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol e fazer gols. Né? E aí, se você vir pro Brasil, você tem alguma meta, algum time que de preferência que você queira atuar? De preferência a gente gostaria de participar nos grandes times, né? Mas essas são as propostas. Infelizmente a lesão que eu tive, ela gera desconfiança nas pessoas, porque é uma lesão complicada, que você precisa de um tempo máximo mais ou menos de 8 meses para poder se recuperar. Graças a Deus eu pude me recuperar antes do tempo, né? Com 6 meses já estava apto a jogar, mas infelizmente eu não quero arriscar muito isso, porque é uma lesão, né, complicada, demora a cicatrizar. Então as propostas vão aparecendo, não tem nada concreto ainda, mas ontem mesmo já recebi telefonema mesmo de um time da Coreia, né? Eu deixei claro já para meus empresários que a minha prioridade era voltar para fora do Brasil, independente de qual país que seja. Mas se acontecer o Brasil, né, que seja feita a vontade de Deus, eu vou estar feliz e vou procurar desempenhar meu melhor papel. Agora a gente vai procurar saber um pouco mais como era o menino Crislan de ser esse astro agora que é hoje. Como era o menino Crislan quando era criança? Cara, eu sempre fui um cara que sonhei sempre com bola, né? Sempre sonhei muito com bola, não gostava muito de estudar, sempre foi Matava aula pra jogar bola. Matava muita aula pra jogar bola. Deixei de estudar justamente por isso, que eu não sabia fazer outra coisa. Além de amar muito futebol e querer isso, e Deus me abençoou de uma forma tão tremenda que não sei como agradecer, porque hoje eu posso ter meu cantinho, minha mãe tem a casa dela, meus pais, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem uma qualidade de vida boa. E hoje eu sou feliz no que faço e tive uma escolha boa de ter, um dia, ter largado os estudos para poder me dedicar ao futebol. Não estou dizendo que é o certo e que é a melhor opção, mas para mim no caso foi porque eu não estava interessado na escola e sempre tive esse sonho desde criança. Sempre tudo que eu queria saber era de jogar futebol, às vezes até minha mãe reclamando, mas sempre foi uma pessoa que me incentivou junto com meu pai. E hoje, graças a Deus, né, onde muitas pessoas desacreditaram, dizer que era um sonho distante, porque eu morava no Piauí. Infelizmente o futebol aqui é difícil, mas a gente nunca deve deixar de sonhar, né? E eu sonhei tão alto que muitas pessoas me chamavam de louco mesmo quando eu era criança, mas hoje em dia essas mesmas pessoas que me chamavam de louco hoje me pegam na minha mão, dizem que é uma honra ter uma pessoa, né, que venceu na vida, que está vencendo na vida, não só eu, mas como outros amigos meus aqui do Piauí. Mas que é a mensagem que eu deixo, né? Essas crianças que sonham hoje, como eu recebo muito comentário de mães que as crianças falam que quer ser igual a minha aqui, até mesmo já de Freitas, que não deixe de acreditar e jamais de incentivar seu filho, porque nenhum sonho é impossível no nosso coração, quando a gente quer de verdade. Né? A partir de que momento você viu que esse teu sonho, toda a tua luta seria possível? Até os 19 anos foi difícil para mim, né? Para mim poder subir na vida, porque eu tentei sair algumas vezes do Piauí, não consegui. Fui tentar fazer alguns testes fora do Brasil, do Piauí, em São Paulo mesmo, acabei voltando por opção de não ter agradado alguma pessoa. Mas quando eu voltei para o Piauí, eu acreditei que eu poderia sair daqui do Piauí. Foi quando eu voltei para o Piauí com 19 anos, com 18 anos na verdade, e joguei pelo time do Caiçara, o Livramento, que era daqui de José de Freitas. A gente fez uma ótima campanha. E daí as coisas começaram a surgir para mim. Foi no ano seguinte, eu fiz uma Taça São Paulo, que foi muito boa. No ano seguinte já fui para o Comercial de Campo Maior, onde participei daquele time que jogou a Copa do Brasil, e eu só fui subindo na vida.
depois fui pro River, do River eu saí pro Atlético Paranaense e eu prometi uma coisa para minha mãe, para meus familiares e quem me conhecia de verdade, da minha competência de sempre estar lutando pelos meus sonhos, que eu só voltaria aqui de férias, né? E eu já tenho desde 2013, já tenho aí que um bom tempo que eu só volto aqui de férias, não penso em voltar pro Brasil. Deus. Aí, graças a Deus eu tô sempre aí lutando pelos meus objetivos em prol da minha família e em prol das pessoas que sempre acreditaram em mim. Você teve algumas oportunidades no Atlético, no Náutico, você acha por que não rolou nesses times? No Atlético rolou. Rolou, você fez alguns Fiz, bons jogos, alguns gols. realizei um fez. sonho que foi jogar na Libertadores. Né, joguei do lado de um cara também que dispensa comentário, que foi Adriano Imperador, né? O que não deu para mim ficar no Atlético Paranaense mesmo foi questão contratuais. Que eu ganhava um salário muito baixo naquele tempo, eu brigava para ter um salário alto, mesmo sabendo com o meu futebol, e acabei que fui pro Náutico. E do Náutico já foi questões também de salariais, que não recebia salário, mas tudo tem um propósito, né? Que do Náutico eu acabei saindo para Penapolense, pude fazer um Paulistão, que fui vice-artilheiro daquele ano. E Se lembra até hoje desse Paulistão. onde pude fazer, fui vice-artilheiro do campeonato, na verdade, atrás do Ricardo Oliveira, e é onde surgiram para mim sair para o Braga de Portugal. E já tenho aí mais de 3, 4 anos fora do Brasil já. Aquele Paulistão, você foi artilheiro, como você falou, junto com o Ricardo. Você acha que a sua atuação contra o Corinthians, ter feito aquele golaço, no caso, foi sua porta de saída para fora do Brasil? Eu acho que sim, de certa forma sim, porque o Corinthians hoje em dia é um time mundialmente, né, que todo mundo conhece. Então, muitas pessoas estavam assistindo aquele jogo, mas tudo que eu fiz aí no campeonato, eu acho que isso agradou muito mais. Mas por eu ter feito 2 gols, em um goleiro que é a seleção brasileira, em um time que tem um conhecimento mundial, então eu acho que isso chama muita atenção das pessoas, porque hoje em dia Flamengo e Corinthians todo mundo quer assistir, apesar de existir outros times, Palmeiras, né? Mas hoje em dia, mundialmente, 2 times de maior torcida do Brasil e até mesmo do mundo, as pessoas estão sempre de olho, e aqueles 2 gols foram essenciais sim para mim, para chegar no final do campeonato. E a maioria das pessoas hoje não lembra dos gols que eu fiz do outro time, lembra dos gols que eu fiz contra o São Paulo e principalmente contra o Corinthians. A gente procura mais lá, tem mais teu gol contra o Corinthians. E aí, como foi marcar aqueles gols, cara? Pra ti, em cima do Corinthians, foi na Arena Corinthians, não foi? Foi na Arena Corinthians. Como foi marcar na casa dos caras? É uma sensação incrível, né? Porque eu só tinha ouvido falar da torcida do Corinthians, nunca tinha assistido um jogo assim, e você de repente você poder jogar contra eles, e você vê aquela torcida você faz um gol, eles não calam, e depois, a partir do momento que eu fiz o segundo gol, você já vê um silêncio. E jogar dentro da Arena Corinthians, que era um sonho também, e eu pude realizar. Para mim foi maravilhoso, né? E esse jogo eu tinha a oportunidade de começar jogando e acabei que fiquei no banco. Mas entrei e fiz o meu melhor, como sempre, né? Porque a opção do treinador da gente ou ficar no banco ou jogar, porque ele sabe a melhor escolha. E naquele momento ele optou para eu ficar no banco, acho que foi a melhor escolha que ele fez. E até mesmo agora, depois que eu estava tratando no Corinthians, que eu fiz minha recuperação toda no Corinthians, de poder lembrar esses gols, né? Até mesmo conversando com o Cássio, com outros companheiros que estão lá, que eu tenho muitos amigos. Foi engraçado a gente lembrar, né? Mas para mim foi um momento crucial assim, para eu poder subir na carreira ainda mais. Surgiu alguns rumores de você jogar lá no Corinthians. Por que não rolou lá? Porque eu tinha um sonho de jogar na Europa, né? Tinha um sonho de jogar na Europa. A início eu tinha aceitado a proposta de ir pro Corinthians, só que um dia depois chegou a proposta do Braga de Portugal e era um sonho meu e da minha família. E minha mãe, tudo que acontece de situações, eu costumo falar para ela. E ela costuma entrar no meio das negociações. E ela pediu, minha mãe é cristã, ela tem muita fé em Deus. E Deus nunca nos abandonou, e ela pediu, vamos orar a Deus e ver o que é melhor. Eu tinha um sonho, né? No Brasil eu sou brasileiro, e eu sei que a qualquer momento isso pode acontecer, de jogar numa grande equipe brasileira. Só que na Europa eu tinha um sonho de jogar, porque eu tinha um sonho de jogar a Champions League, a UEFA, né? Não joguei a Champions, mas joguei a UEFA. E fui bem, graças a Deus.
Foi 2 anos para mim maravilhoso, fui campeão pelo Braga depois de 50 anos, a gente brigar por uma taça. Depois saí para o Japão e 2 anos muito felizes, infelizmente interrompido por uma lesão, mas foi 2 anos maravilhosos para mim. Por isso que não rolou o Corinthians, né? Porque eu tinha 2 sonhos, né? Só que eu já tinha jogado no Brasil, só que meu sonho ainda era dar passos mais longos, né? Por isso que eu aceitei a proposta de ir para o Braga e fiz um contrato longo e estou indo para o meu último ano de contrato com eles esse ano, né? E acaba no meio do ano de 2020. Mas ainda essa possibilidade pode acontecer, né? Tenho 27 anos, ainda tenho muita lenha para queimar aí dentro da minha carreira. O Tite costuma chamar vários jogadores que jogam lá no Japão, na China. Você tem esperança de, quem sabe, um dia vestir a amarelinha? É difícil, né? Mas a gente nunca deixa de acreditar. É difícil. Com tantos bons jogadores que tem no Brasil, que o Brasil é um país imenso. Mas a gente luta, a gente sonha com esses sonhos, sim. Mas para isso a gente precisa, né, tá jogando em alta a todo momento, se cuidando, passar a cuidar mais do corpo, que a gente trabalha com o corpo, com nossas, né, cuidado com as lesões. Infelizmente a gente não pode evitar porque é uma coisa previsível dentro do jogo, a gente está sujeito a isso. Mas eu acho que sim, a gente tem vários exemplos mesmo. O Gustavo do Corinthians, o atacante, até uns 2 anos atrás era esquecido. Fez um ano bom, começou bem no Corinthians, já estava sendo cotado para ir para a seleção. Então, acho que tudo depende do trabalho que você desempenhar, né? Hoje em dia eu não acredito em sorte, eu acredito no trabalho que você faz. Que se você desempenha um bom trabalho, com certeza as pessoas vão reconhecer isso e você vai poder, né, ter um reconhecimento aí, no meu caso, né, treinadores de seleção brasileira, que não aconteça, né, mas é um sonho, mas que treinadores de outros times gigantes, né, do Brasil e fora do Brasil. Aqui no Brasil, tem algum time que você tenha vontade de atuar e jogar? Cara, aqui no Brasil eu não costumo torcer para nenhum time, que eu costumo torcer mais pelo time que eu jogo, porque a emoção de você fazer um gol e fazer um estádio com 20 mil, 30 mil torcedores, né, explodir é maravilhoso. Mas eu tinha vontade de jogar no Flamengo e jogar no Corinthians, né? O Corinthians já existiu a possibilidade de acontecer, mas eu aceitei ir para o Brasil. E o Flamengo, justamente porque a maioria dos meus familiares são flamenguistas, né? A maioria das pessoas que eu conheço também. E o Flamengo é um time de massa, é um time que tem bastante torcida. Eu acho que é incrível a pessoa fazer um gol e jogar com um Maracanã com 50 mil pessoas no estádio, você fazer um gol e ver a explosão da torcida. Isso que me motiva e me deixa um sonho de poder jogar em 2 grandes equipes assim. Se você estava com 2 anos já lá no Japão, se existisse a possibilidade de você se naturalizar para jogar pelo menos uma Copa pelo Japão, você se naturalizava? Eu, sem pensar 2 vezes, eu naturalizaria, porque o Japão é um país maravilhoso de se viver, só que no Japão é um pouco muito difícil de se naturalizar, porque não é só questão de você passar 5 anos no país, né? Na verdade lá tem, além disso. Portugal não, em Portugal é mais fácil, mas pelo Japão você tem que saber ler, tem que saber escrever, né? E é difícil você pedir uma carta, né? Conheço vários jogadores que já estão praticamente há 10 anos no Japão tentando se naturalizar e não conseguem por isso. Mas já sabe ler, já sabe escrever. Mas também já conheço alguns que já conseguiram isso, né? Mas era um sonho sim jogar uma Copa do Mundo. E pelo Japão, claro que seria mais fácil por isso, porque pela escassez de atacantes, né, estilo brasileiros que tem. Mas porém os atacantes brasileiros que eu conheço hoje em dia são muito bons atacantes que eu gosto muito. E aí dava para desenrolar bem o japonês lá? Falar eu não consigo falar o japonês, mas eu consigo falar muita coisa, né? Tipo, se eu não consigo entrar numa conversa, mas eu consigo desenrolar muita coisa, eu consigo ir em restaurante, eu consigo comprar uma roupa, eu consigo pedir a cor de roupa, essas coisas simples, perguntar onde que é, pegar um táxi, isso eu já consigo desenrolar bem. Mas falar mesmo é complicado. Eu entendo mais do que falo. Entendi. Você, quando encerrar a carreira, você tem alguma prioridade horrível aqui no Piauí ou algum outro clube? Eu sempre deixei claro que eu tinha 2 equipes que eu gostaria muito de jogar aqui no Piauí, né? Ainda. Que era o Comercial, que participei, e o Parnaíba, que eu tenho um carinho muito grande. Mas, sem sombra de dúvidas, o River para mim hoje, se eu voltasse para o Piauí, era a minha primeira opção de voltar, até porque
pelas coisas que eles fizeram por mim, que abriram mão de muita coisa, né, para poder me deixar ser feliz. E eu com certeza voltaria pro River e encerraria minha carreira. E tentaria alguma coisa como dirigente ou algo do tipo, porque hoje eu sou muito grato ao River pelo que ele fez por mim e por minha família. Então, se você chegasse a aposentar, você pensava em ser dirigente, não técnico. Então todo jogador sonha, né? É o que hoje em dia as pessoas pensam que futebol é só alegria e ganhar dinheiro, mas na verdade não é, né? Hoje em dia as pessoas pensam, mas você ganha bem para isso, você ganha isso, é só feliz, mas não é, a gente passa por muita coisa. A gente passa por, tem momentos que as coisas não fluem pra gente, tem jogos que a gente faz mal, tem a questão de passar longe da família, quando eu passo, longe de meu filho. Então tudo vira uma bola de neve, então às vezes você fica, né, às vezes você, por questão de treinamento, você faz um treinamento mal, você toma uma dura de um treinador que você nem conhece praticamente, não é nada seu, e você está tomando uma dura, isso, aquilo, você joga mal, né? Infelizmente no Japão, felizmente, né, na verdade no Japão não existe muita assim, bronca de torcida, porque lá são muitos pessoal muito respeitoso, né? Então não tem muito isso, igual muitas torcidas aqui no Brasil, que quando você faz um jogo mal, o futebol brasileiro é isso. você não pode fazer um jogo mal que a torcida já quer, né, quer bater nos jogadores, quer agredir jogadores, quer fazer isso. Então o futebol estressa, né? De certa forma ele estressa, mas ele é mais para mim, ele passa a ser mais um psicólogo do que um estresse, né? Na verdade o estresse para mim é o treino e o psicólogo para mim é o jogo, né? Então eu procuro fazer o meu melhor dentro do jogo, porque quando eu termino um jogo que eu faço o meu jogo bem, eu chego em casa, não tem alegria maior do que ver minha mãe sorrindo, me agradecendo pelo um gol, ou ver o sorriso daquelas pessoas de você poder dar uma vitória, né? Você jogando. Então eu pensaria assim, talvez em ser um diretor, né? Treinador não tem essa Logo a vida de treinador aqui não dura. Então na vida de treinador você sabe que não dura muito. Se você fizer 4 jogos mal, já mandou embora. Então pelo menos diretor tá envolvido dentro do River, para mim acho que seria o essencial, né? Não pensaria assim em diretor. Talvez um auxiliar técnico, né? Para, no caso da minha profissão, ensinar a finalizar. Até mesmo trabalhar com a base, com crianças, é o projeto que eu tenho daqui para frente, de poder montar uma escolinha aqui dentro de José de Freitas e uma em Teresina, para poder tá aí ensinando as crianças, né? Não primeiramente a ser jogador de futebol, mas primeiro se tornar um cidadão, para depois, né, que a pessoa vai crescendo e vai sabendo o que é na vida, né? Porque a vida nem tudo é fácil. Então eu tenho esse projeto aí. Se eu fosse treinador, talvez eu seria treinador das escolinhas que eu quero montar aqui dentro de José de Freitas, em Teresina. Você, quando estava atuando lá no Japão, acabou fazendo um golaço de voleio, algumas pessoas falaram que merecia ser Puskás. E aí, você acha que deveria ser? Eu acho que sim, eu não pelo gol, né? Existiu gols muito bonitos também, mas eu acho que não foi só pelo gol, somente pelo gol. Acho que quem não viu a partida, né? Foi um golaço, eu acabei vendo o gol depois. Né? Quem não viu a partida, acho que só foi o gol e que foi a vitória, mas não, a gente estava perdendo o jogo de 1-0, eu estava no banco de reservas, e eu entrei, logo com 2 minutos eu sofri um pênalti, eu mesmo fiz o gol de pênalti, logo 2 minutos depois eu fiz aquele gol, e não foi só o gol que eu fiz, na verdade foi o cruzamento do cara, que foi do meio campo, que foi um cruzamento perfeito, né? E a princípio era dominar e dar um lençol, só que eu não tinha mais recurso porque meu corpo estava todo pro lado direito, e o único recurso que sobrou foi o voleio, que eu já tenho feito alguns gols de voleio, alguns gols de bicicleta, e muitas pessoas falaram em Puskás, né? No Japão também eu briguei para ser o gol mais bonito do ano do campeonato, acabei ficando em segundo, porque eu não tinha visto o gol do outro adversário, o cara que fez. Mas o gol dele foi muito bonito também, parecido muito com o Messi, quando o Messi fez aquele gol que driblou praticamente todo mundo do meio campo até fazer o gol. Então, mas o dele mereceu por ele estar com a bola controlada e sair driblando mais de 5, 6 jogadores. Mas eu acreditaria, eu acreditaria que estaria entre o Puskás, mas eu não, para ganhar é difícil, né? Entre os 10. Eu creio que sim, pelo menos entre os 10, porque a partir do momento que eu fiz aquele gol, passou 2 dias depois, ele tava no mundo todo, né? Vi nos sites mexicanos, no site dos Estados Unidos, no site de Portugal, França, Inglaterra, tava em todos esses sites, eu tinha visto, então esse gol explodiu, né? Então saiu no Globo Esporte Nacional aqui do Brasil. Então eu achei que poderia ter ganhado sim, mas
não ganhou, mas o importante foi que o gol nos trouxe a vitória naquele jogo, que era essencial para a gente continuar vivo no campeonato e brigando aí por título. Você falou de sua família, o quanto é importante tua família. Como é ficar longe da tua família, principalmente agora do teu filho, tão longe assim, em outros países? É difícil, é complicado, né? Mas já tô mais ou menos há uns 5, 6 anos fora de casa, 6 anos fora de casa, praticamente vivendo assim sozinho, né? Mas não tem outro caminho, né? O caminho que eu escolhi é esse caminho. Eu sabia das dificuldades que eu ia ter. Apesar de quando eu viajo para o Japão ou para outro país, minha mãe sempre vai comigo, passa 3 meses, que é o tempo do visto. Quando estoura o tempo de visto dela, ela vem embora para o Brasil, porque ela também tem uma família para criar, tem meu pai, tem minha irmã, né, e agora tem meu filho. Então é difícil, mas eu tenho uma cabeça boa, eu sempre tive uma cabeça boa para isso, né? Eu nunca penso na dificuldade, eu só penso que eu estou fazendo aquilo por minha família, né? Tanto que eu sonhei. Às vezes o complicado às vezes quando eu perco um jogo, que eu não gosto de perder, quando eu perco um jogo eu queria compartilhar aquela tristeza com alguém, assim mesmo quando eu faço um gol que a gente tem uma vitória, eu queria compartilhar com alguém, às vezes não tem, mas quando eu tenho, em casa eu sou muito bem recebido, né, pela minha mãe, com um abraço, às vezes ela vai muito no estádio, né, na verdade ela não perde um jogo quando ela está fora do país comigo, e agora a meta, né, quando se eu voltar para fora do Brasil é levar minha família toda para estar comigo lá, para passar uns dias. Mas eu já estou acostumado com isso, eu sabia da dificuldade que eu ia passar, então já tô bem acostumado a isso, adaptado a viver sozinho praticamente. E quando é que você volta aí à ativa? Eu estou esperando agora, né? Agora não dá para assinar nada de contrato porque a janela de transferência não abriu, ela abre agora em junho, julho. Então eu estou esperando a janela de transferência abrir para poder, né? As propostas têm acontecido, sim, já tem acontecido muita proposta, aí, como eu já falei no começo. Mas aí eu tô aqui em casa, eu faço uma corrida, eu faço uma academia para poder já ter condicionado o corpo bem, para adaptar meu corpo a voltar às atividades de novo. Querendo ou não, foram 6, 7 meses já de fisioterapia. Então estou aqui acostumando meu corpo aos poucos para poder aí tá voltando para onde quer que seja para me fazer o meu melhor e voltar que eu sei fazer de melhor, né? Que é jogar futebol e fazer meus gols. Então, galerinha, a gente acabou de bater um papo com a fera aqui, com o Crislan, o astro piauiense. Espero que vocês tenham curtido. Qual é a sua rede social, Crislan, que a galera possa apoiar teu trabalho lá? Eu tenho o meu Instagram, né, que eu uso muito, que é Crislan e o H no final, que significa Crislan Henrique. Mas é só colocar Crislan, o H. Facebook é Crislan Henrique e o Twitter também é Crislan H20. Se inscreve lá no canal da gente, dá uma forcinha, compartilha com a galera aí. Valeu, até a próxima. Valeu, mano. Valeu, Obrigadão. muito obrigado.